Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Estão abertas até o dia 5 de outubro as inscrições para o Prêmio Inovação, que chega à sua terceira edição neste ano de 2025. A iniciativa visa reconhecer projetos que impactam positivamente no desenvolvimento da cidade. E para ampliarmos as informações e o serviço para os interessados em participar, nosso convidado no Jornal da Câmara de hoje é o secretário do Gabinete de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto. Secretário, seja muito bem-vindo aqui. Prazer em recebê-lo novamente, tudo bem? Prazer enorme estar retornando aqui, né, ao Jornal da Câmara. É um prazer sempre vir contar um pouquinho do que está acontecendo, né, na área de inovação da cidade para todos os telespectadores aqui. Perfeito. Brinquei antes da gente começar a entrevista com o senhor aqui. De tempos em tempos a gente tem que conversar um pouquinho, atualizar. Né? Ah, é bom, é bom. A gente, claro, teve algumas agendas muito importantes do ano passado, né, as enchentes, as eleições, o início de governo, mas é bom a gente poder retomar aquelas ações bacanas aí, visto que Porto Alegre cada vez mais se afirma como um grande polo e uma referência nacional e internacional na área de inovação. Um grande ecossistema, né, secretário? Bom, estamos chegando ao terceira edição do prêmio, né, secretário? O que o senhor aponta aí como novidades para quem está nos acompanhando, está interessado em participar? A gente está muito feliz, né, com essa terceira edição, agora já, né, em ritmo normal, né, como eu disse, o ano de 2024 foi um pouco atribulado. Mas por quê? Porque o Prêmio Inovação, que já era previsto há muito tempo na legislação e que foi implementado ali em 2022, com a sua primeira edição, ele trabalha muito para que a gente possa ter esse olhar, a inovação da maneira como ela se manifesta, né, nas mais diferentes formas, e desconstruir um pouco aquele imaginário que inovação tem que ser só complexa, de tecnologia. Na verdade, inovação é um espírito de querer fazer melhor, e isso se expressa nos movimentos sociais, se expressa nas nossas universidades, se expressa em tantas esferas da cidade, que o Prêmio Inovação um pouco integra esse painel todo e nos permite mirar, olhar, celebrar, conhecer coisas que a gente às vezes não percebe no dia a dia. Essa é uma questão importante, né, secretário, que é sempre bom esclarecer, né? Quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente pensa em grandes projetos, coisas mirabolantes, computadores e tal, e daqui a pouco nem é tudo isso. Também é, mas também é... A tecnologia é um facilitador da inovação, com certeza, dúvida, né? Mas ela não é essencial, quer dizer, exato. ela não é indispensável, talvez seja o melhor termo, né? Eu posso fazer inovação buscando uma maneira melhor de fazer as coisas, mudando o meu processo, mudando a maneira como eu me relaciono com as pessoas. A inovação, ela está muito nessa capacidade da gente se reinventar. Uma ideia, né? E é por isso que a gente tem entre os ganhadores das edições anteriores atores de inovação super reconhecidos, como o Tecnopuc, o Tecnocinos, o Instituto Caldeira, mas também a gente tem coisas que às vezes a gente não conhece, mas que estão fazendo coisas melhores, estão usando a inovação, estão se reinventando, como a Cotravipa, que faz todo um programa de formação de pequenos empreendedores associados à Cotravipa, o Copa Coletiva, né, outras ações que a gente teve a oportunidade de celebrar nesse tempo, o Senac Universidades, que acabam sendo maneiras diferentes da gente expressar esse valor da inovação. Que daqui a pouco pode até se tornar uma tendência, ou o senhor até pode nos responder se isso caminha para esse sentido também, desse processo de humanização das coisas também, né, secretário? Eu acho que ele é essencial. Principalmente quando a gente quer que a gente tem uma estratégia, e o prefeito é o primeiro, né, muitas vezes a nos pedir isso, que a gente não deixe a inovação ser algo só para alguns, né, que não deixe ser uma bolha só para o que tem muito domínio tecnológico. A gente precisa trabalhar a inovação como algo que vai abrir os horizontes, né, o empreendedorismo, a inovação, a capacidade de dar novos destinos, né, criar novos negócios. Isso aí tem que ser social, né, ele tem que ter esse olhar assim sensível, e mobilizar, né, diferentes camadas sociais, diferentes segmentos, para que a gente possa, de fato, né, através da inovação, criar uma sociedade melhor, criar uma Porto Alegre melhor. Então, acho que o prêmio é uma das ações que nos permite fazer isso, junto com outras coisas como a gente faz, tá na Coalizão pelo Impacto, né, olhar um pouco, com muito carinho para essa questão da inovação social, os nossos hubs comunitários de inovação, tem várias coisas que a gente vem fazendo, mas o prêmio, ele dá muito essa... E por isso que ele não é tão competitivo, né, ele é muito mais celebratório. Só para explicar para as pessoas, o que acontece? Qualquer cidadão de Porto Alegre, né, qualquer visitante, pode indicar uma pessoa, uma instituição ou uma iniciativa de Porto Alegre. A categoria principal é a categoria de destaques, então ela pega mais ou menos o último ano, assim, né, do meio do ano passado até agora, e eu posso dizer, olha, tal pessoa fez uma coisa super bacana, que eu acho que é inovadora, merece o reconhecimento da cidade, tal instituição fez uma outra ação que impactou positivamente, teve uma repercussão, né, que eu acho que é bacana que a gente reconheça.
E todas as indicações, a gente teve algumas centenas de indicações nas primeiras 2 edições, esperamos repetir esse sucesso. Está indo muito bem nos primeiros dias de inscrição. Elas vão para uma comissão de premiação, são escolhidos 20 finalistas e a gente passa a divulgar com podcasts para que as pessoas conheçam esses 20 finalistas. Lá na primeira edição, eu lembro que a gente fez no Espaço Multiverso, né, lá no Cais Embarcadero, e a gente tinha gravações dos 20 finalistas rodando naquele ambiente imersivo legal. 3D. Foi muito bacana aquela primeira edição. O ano passado foi uma edição um pouco mais contida, até por causa que era o ano da enchente. O passado, né, foi que fora foi do eixo, feito né? lá no Tecnopuc. E a gente está preparando boas surpresas para esse ano. Então, a categoria principal é essa destaques, que é um pouco a fotografia, né, de quem contribuiu com a cidade nesse último ano. Deixa eu passar aqui, secretário, as categorias aqui. O destaque de inovação, né, que é o prêmio principal, né? Isso. Aí tem a comenda de inovação e o destaque especial, que tem três pontos aqui: indústria, produção de conhecimento e reconhecimento ecossistêmico, é isso, né? Exatamente. As comendas, elas são uma homenagem que a cidade faz, então eu vou fazer uma recomendação ao prefeito e a gente tem, né, hoje já 6 comendadores, que aí sim a gente está olhando a trajetória ao longo dos anos, né? Não é mais aquela fotografia, né, do último ano, mas é toda a contribuição que alguém tenha feito para a história de inovação da cidade de Porto Alegre. Então a gente tem ali, né, o Jorge Gerdau, a gente tem a Patrícia Nebel, a gente tem o Jorge Aldi, né, o nosso ícone da inovação, nosso mestre da inovação. A gente tem o Pedro Valério, né, lá do Instituto Caldeira, a gente tem o José Renato Hopf, né, que é o condutor do South Summit. A gente tem o André Godoy, que foi um presidente do Sebrae, que fez um trabalho muito bacana. Esses são os comendadores, os 6 comendadores que a gente teve até agora. A gente pode nomear até 3 por ano, né? Então, por edição. Então, mais 3 nomes vão se juntar a esses comendadores. E, inclusive, a gente quer que agora que esses comendadores comecem a trabalhar um pouquinho como uma espécie de um comitê consultivo sobre para onde que a gente tem que levar os caminhos da inovação dentro de Porto Alegre. Então, a gente vai escolher com muito carinho aí, né? Vamos fazer a recomendação. O prefeito pode decidir nomear até 3 ou nenhum deles, né? Mas imagino que a gente ainda tem muitas personalidades importantes, né, de inovação na cidade, que a comenda. E a gente olhou para alguns destaques um pouco, porque daqueles 20, né, que são selecionados das indicações populares pela Comissão de Premiação, 5 recebem o destaque anual. Só que tem algumas categorias que não estavam aparecendo muito e a gente fez uma provocação, inclusive algumas parcerias no prêmio, para que a gente possa jogar um pouco de luz para coisas que acho que são importantes. Uma delas que a gente vai fazer esse ano é uma categoria de destaque especial inovação na indústria, que vai ser concedida em parceria com o Conselho de Inovação e Tecnologia da FIERGS, né, liderado ali pelo Marcos Coester. Por quê? Porque a gente acha que é extremamente importante começar a puxar a indústria para ela também se renove, né? Ou seja, tem tantas possibilidades hoje com as tecnologias que estão entrando, né? E a gente... o cluster industrial é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul que a gente quer um pouco mostrar que dá para fazer inovação também no campo da indústria e celebrar um pouco isso. E uma outra categoria que a gente criou esse ano, que é em parceria com o comitê, com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, é uma categoria de produção de conhecimento sobre inovação. Né? Porque às vezes a gente tem, né, também precisa escrever o que está acontecendo, fazer a narrativa, as teorias que estão por trás de tudo que está acontecendo. Então a gente decidiu celebrar e aí a gente olhou para o Concept, porque o Concept tem essa relação mais direta com os produtores de conhecimento, né, com as universidades, com os centros tecnológicos, com as nossas IEs aí. Então quem quiser fazer uma indicação especial para a indústria ou para a produção de conhecimento e inovação também pode fazer pelo mesmo site que nós vamos divulgar agora aqui, né, que é o site do Prêmio Inovação, né, de Porto Alegre. É só digitar lá Prêmio Inovação Porto Alegre que já vai aparecer o site ali associado à prefeitura. Já está na tela ali. Já está na tela ali, muito obrigado. E a terceira foi, lá no primeiro prêmio, aconteceu um fato curioso. A gente teve as centenas de indicações, se escolheram os 20 finalistas, e dentre os finalistas teve um que foi muito indicado, mas a comissão acabou achando que, pelos critérios que são impacto no ecossistema de inovação, contribuição, né, socioambiental e relevância para a cidade, né, essa que tinha sido muito citada acabou não entrando ali entre os 5 premiados. Ela ficou entre as 20 finalistas, mas não ficou entre os 5 premiados. E aí a gente disse, cara, talvez a gente devesse ter um destaque especial para aquele que recebe mais indicações, né?
como uma maneira de reconhecer o fato de que muitas pessoas acharam que aquela ação foi relevante. Então a gente estabeleceu esse destaque especial, que é o reconhecimento ecossistêmico, que é para quem for o mais votado, digamos assim. Perfeito. Dentro desses critérios ou dessas categorias, secretário, que essas parecem coisas mais pontuais pelos seus viés, né? Então, indústria, produção de conhecimento, reconhecimento ecossistêmico. Daqui a pouco, isso pode, dependendo de como ele se aplica, né? Se tornar ou ser incorporado pela cidade do ponto de vista de uma política pública também? Acho que sim, acho que com certeza, né? Quando a gente sinaliza que a gente está olhando para a indústria, a gente está buscando atrair de novo, né? Diferentes indústrias. A gente trabalha muito, por exemplo, com o cluster da saúde, que é uma indústria, né? Um cluster industrial importante de produção, né? De medicamentos, de insumos da saúde. A gente vem olhando muito para a inovação como uma indústria da inovação, né? Porto Alegre hoje tem alguns dos ambientes de inovação mais reconhecidos do Brasil, né? E com um impacto global. Então, a gente está olhando um pouco para essas novas indústrias que estão surgindo e como é que Porto Alegre pode ser um berço adequado para que essas novas indústrias se estabeleçam. A gente tem a indústria de tecnologia de informação, né, todo o campo de TI, a gente está retornando agora, estamos consolidando todo um cluster aí de chip techs, né, que são aqueles que trabalham com a produção dos circuitos, né, que vão ser fundamentais para a gente poder trabalhar tanto a fabricação de equipamentos eletrônicos, né, quanto todos os tags de identificação de carros, né, identificação de bens, né, estão muito associados, por exemplo, à cadeia que acabou saindo do CEITEC e que fez com que viessem empresas internacionais, né, uma dos Estados Unidos, outra da Inglaterra, para se posicionarem ali no Tecnopuc, aproveitando os cérebros que a gente formou nessa área. Então, tem algumas novas indústrias que estão sendo trazidas por esses avanços tecnológicos, que para nós são muito interessantes, e ter esse prêmio nos permite olhar com uma lupa um pouco melhor para esse segmento. Isso seria muito bacana, né? Daqui a pouco esses projetos serem incorporados à cidade, né? De uma forma mais ampla também, assim, né? Ser expandidos. Secretário, como é que o senhor projeta, né, o impacto da enchente também na elaboração desses projetos, né? É evidente que a gente vai saber quando tiver os projetos em mãos e tal, mas a senhora acredita que daqui a pouco a enchente também pode ser um motivador na elaboração dessas propostas, hein? Nós tivemos uma edição extraordinária do prêmio, né, que foi justamente um reconhecimento àqueles que contribuíram naquele período difícil, né, das enchentes de 2024. A gente teve várias empresas de inovação que nos ajudaram a fazer, por exemplo, toda a plataforma no qual a gente fazia o registro das pessoas que estavam em abrigos. Né, isso foi disponibilizado, inclusive, para vários setores legais, para poder fazer o reencontro de parentes, e tudo isso surgiu do nosso ecossistema, porque a gente não tinha um software específico para trabalhar com isso. Então, eu me lembro que eu estava encarregado, né, da área de abrigos ali, junto com a Letícia Batistella, com a minha equipe da inovação. E logo na primeira noite, quando as coisas começaram a ganhar certas proporções, assim, que a gente começou a perceber que a gente ia ter que abrir muito mais abrigos do que a gente estava acostumado, eu pedi um sistema, né? Entrei nos meus grupos de inovação e disse, cara, eu preciso de alguém que me produza um sistema para a gente poder fazer a gestão de abrigos. E realmente se fizeram algumas aglomerações ali, 2 grupos se destacaram, um deles, né, o Abrigos RS, acabou, inclusive, se tornando uma startup, uma bonanza, que estava atuando novamente agora no estado, né, nessas últimas chuvas. Então, foi muito bacana. A gente teve ofertas, inclusive, de setores de inovação daqui, de outros estados brasileiros, inclusive internacionais, que nos forneceram equipamentos para purificar a água, que nos ofereceram soluções para a gente poder mapear onde é que estavam as demandas de limpeza da cidade, que nos ofereceram possibilidades da gente poder trabalhar dando suporte às pessoas que estavam no abrigos para ver empregabilidade, saúde mental dentro dos abrigos. Então, o ecossistema de inovação ele se mobilizou muito e foi muito importante para a gente durante aquele período. Né? E a gente teve um grande exemplo, né, de como é importante estar olhando as novas tecnologias, que foi a TideSat. Né? A TideSat era uma startup que tinha entrado num dos nossos programas de fomento à inovação, lá da Forja de Inovação de Porto Alegre. Ela estava fazendo um teste piloto, né, o que a gente chama de uma POC, uma prova de conceito, para poder fazer a medição do nível do rio através de sinais de telefonia celular, sem contato físico. E foi o único sensor que permaneceu quando o rio subiu, né? Ele arrancou todas as réguas da ANA, todas as réguas da prefeitura, e a única medição que nós tínhamos do nível de água era o fornecido pela TideSat, né? Que hoje está muito conhecida ali, está sendo
contratada por outros municípios aí como uma das soluções importantes. E nós estamos aqui dentro de Porto Alegre testando para poder verificar se a gente tem a mesma eficiência nos rios menores, né, como nos corpos d'água, né, de menor dimensão que a gente tem dentro da cidade, como, por exemplo, o dilúvio, né, e com bons resultados até agora. A enchente foi uma lição para todos nós, né, e para então, essa área eu acho que ela repercute sim, né, eu acho que o setor de tecnologia não foi diretamente afetado pela enchente, né, porque são empresas muito mais ágeis, né, muito mais digitais, então elas têm capacidade de se reorganizar, maior, trabalhar de qualquer lugar, muitas vezes. Mas alguns ecossistemas, né, e alguns hubs, o Caldeira, por exemplo, né, e que bom que ele vem recuperando com muita força, né, dando um sinal de resiliência muito, muito forte que a gente teve, mas a gente teve outros, o NAU, né, que também fica ali no 4º distrito, a gente teve vários ambientes de inovação que ficaram atingidos pela enchente e que, felizmente, né, hoje estão superando isso e a gente vem trabalhando muito para que a gente retome, né, aquela energia e aquela tendência de evolução que a gente tinha. De ascensão, né? Secretário, para a gente também trazer o serviço aqui, o telespectador que está nos acompanhando, daqui a pouco está pensando, né? Pô, quem é que pode participar? Será que eu posso? Eu conheço alguém que... Vamos passar assim, secretário, qual é o público, né? Quem pode participar? Qualquer pessoa pode indicar qualquer pessoa, instituição ou iniciativa, tá? É só entrar lá no site, descrever por que tu acha que ele é importante, né, como inovação, né, nos dá algum contato, né, para a gente poder contatar essa iniciativa, poder entender, e a gente vai levar todas essas indicações para a nossa comissão de premiação, que é formada por 3 especialistas de fora da cidade, porque a gente não sabe quem é que vai ser indicado, né, então eu não posso convidar gente da cidade para ser da comissão de premiação, senão eu já impeço ele eventualmente de receber um prêmio, né. E aí essa comissão de premiação define, né, os destaques de inovação. As indicações relativas à indústria ou as indicações relativas à produção de conhecimento vão ser mandadas por CITEC e para o Consert, e eles vão fazer a indicação de um premiado especial nessas categorias. Perfeito. As inscrições seguem até o dia 5 de outubro. 5 de outubro. Quanto que deve ser divulgado, secretário, os indicados, os finalistas? E é uma premiação em dinheiro? Não, uma premiação simbólica, é um troféu, né, muito bonito, né, que a gente entrega para cada um dos destaques. A gente acredita que a inovação se faz por propósito, né? Ela não é por uma questão monetária que ninguém vai fazer inovação. E a gente não queria acirrar um pouco esse comportamento mais competitivo. Né? Queria muito que fosse uma celebração. Né? Então a gente trabalha muito nessa questão de reconhecer, jogar luz, dar destaque, né? Acompanha aí as páginas. Tu vai te surpreender com o número de ações inovadoras que a gente tem na nossa cidade. E se tu conhece alguma ação inovadora, vai lá e indica, porque eles merecem o teu apoio. E a divulgação sai quando, secretário? Logo depois a gente tem só um período para que a comissão de premiação se reúna e a gente deve fazer essa indicação até o final de outubro, tá? Para poder fazer a premiação em novembro. Muito bem. Vamos botar de novo o site aqui para que as pessoas possam se apropriar ali do endereço para fazer já a sua inscrição. prefeitura.poa.br/gi/prêmio inovação. Está aí na sua tela, então pode anotar, já entrar lá agora, né, e fazer essa inscrição, não deixar para a última hora aí. E eu quero muito que comecem a aparecer algumas ações públicas em relação a isso, bacana, né? Ou seja, a própria Câmara tem aqui algumas coisas bem inovadoras, então vai lá e indica, porque só é premiado quem é indicado. É isso aí, participe, né? Secretário, para a gente fechar aqui nossa entrevista, né? A gente falávamos um pouquinho antes também da gente começar aqui, falar sobre inteligência artificial, né? Como é que isso renderia um programa inteiro sobre inteligência Volto aqui para falar sobre isso, mas tem coisas bem interessantes acontecendo, né? A pedido do prefeito Melo, nós lançamos no Salt Summit a Escola de Inovação. A Escola de Inovação é uma iniciativa que vai preparar os nossos servidores para entender esse mundo digital rápido, cheio de novas tecnologias, né, ágil, que a gente vem ficando mergulhado nesses últimos anos. E a primeira ação é justamente, né, a gente ofereceu para a Escola de Inovação em parceria com a SMAP, né, nossa Secretaria de Administração, né, lá com a Escola de Gestão, a gente ofereceu um curso para formação de servidores, né, em uso de inteligência artificial para tomada de decisão pública, né? Ou seja, o curso que foi feito, organizado junto com o Hub Nave do Tecnopuc, chama IA para Organizações Curiosas, né? E é um curso de formação de 20 horas em que 25
representantes importantes de algumas das secretarias que estão entendendo um pouquinho melhor como é que é a IA, como é que ela pode beneficiar processos, quais são os limites, quais são as responsabilidades que a gente tem que utilizar. E isso é muito importante porque a gente começa a ter, então, né, essa rede de pessoas que entendem um pouco melhor como é que a gente pode incorporar a IA em diversos processos aí dentro da prefeitura. Então, eu tenho certeza, né, foi um curso que teve uma disputa muito grande nessas primeiras 25 vagas. Nós já vamos lançar a segunda turma agora, né, quando a primeira estiver formada, e já tenho a expectativa de que a gente, inclusive, lance alguns cursos mais aprofundados em algumas áreas. A Procuradoria-Geral, o pessoal da comunicação, eles querem muito entender como é que a IA pode impactar seus campos de atuação. Então, a gente vai fazer alguns cursos temáticos em algumas áreas e vai fazer alguns cursos efetivamente para quem precisa começar a ser operador de softwares de IA, né, com uma profundidade um pouco maior. Então, a ideia da Escola de Inovação é que a gente consiga trabalhar uso de blockchain, gestão ágil de projetos, todas essas novas coisas que podem nos auxiliar a prestar melhores serviços para o cidadão de Porto Alegre. E, coincidentemente, a gente estava conversando, né? Eu estou como vice-presidente do Fórum Novas Cidades, que reúne aí, né, muitas das cidades mais inovadoras do país. E hoje de manhã nós iniciamos um grupo de trabalho em que a gente começou a discutir a questão da IA, né, e como ela vai ser aplicada na gestão municipal, para que as cidades possam ter um papel na discussão do PL, que hoje se encontra no Congresso, né? Então, se alguém tiver alguma sugestão, pode nos mandar aí, né, sobre como a gente tem que utilizar essa nova ferramenta disruptiva aí, cada vez para que a gente possa fazer gestões públicas, né, municipais melhores, né, e possa, no final das contas, servir melhor ao cidadão. Mais ágeis, né? Ser mais ágeis, né? Ter essa resposta mais rápida para a população. Secretário do Gabinete de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, sempre um prazer recebê-lo aqui, sempre uma boa entrevista, uma boa conversa aqui. Quero desejar para o senhor um bom trabalho e sucesso aí nessa premiação aí. Contamos contigo. Muito bem, fica mais um pouquinho esse aqui, secretário, que a gente já vai encerrar aqui o jornal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!